Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Máquinas Cast. E hoje estou aqui com ilustres convidados para falarmos sobre um tema muito especial. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, meu nome é Lucas Albinati. Meu nome é José Carlos. Meu nome é Lucas Daniel. E hoje nós estaremos abordando um tema muito relevante na parte de formação de artigos, que é a parte da revisão narrativa. Então, de certa forma, se eu te falasse assim que o Cristiano Ronaldo chegou para você e falou assim, o meu shampoo é o melhor que tem, você usaria? Você duvidaria dele? Pô, como um grande fã do Cristiano Ronaldo, eu acho que eu aceitaria, hein? E foi isso mesmo que aconteceu na teoria da vitamina C elaborada pelo Linus Pauling. Linus Pauling foi um grande químico, ele realmente conseguiu quebrar a esfera, no caso de conhecimentos, principalmente acerca da questão de subníveis de energia, e ao mesmo tempo também ele teve uma vida que foi muito longa, então ele conseguiu viver até os seus 93 anos, e várias dessas questões relacionadas à saúde ele atribuiu à vitamina C. Dessa maneira, ele conseguiu desenvolver alguns livros, como por exemplo Vitamina C e o Câncer, Vitamina C e a Gripe, que são livros em que ele vai trazendo para a gente uma ideia da vitamina C, se ela seria uma coisa boa ou não. E como já abordado pelo Lucas, falando de um tom de brincadeira sobre se o Cristiano Ronaldo te recomendasse, seria mais ou menos essa representação, pois Linus Pauling foi um ganhador do Oscar, uma pessoa que era muito influente na época. Então, quando ele falou a respeito desse assunto de vitamina C, ele foi dado uma grande credibilidade, pois não foi uma coisa que quebrou a esfera. Então, pessoas que nem mesmo sabiam muito sobre o assunto já estavam comentando isso. E um dos aspectos mais importantes que ele falou a respeito da vitamina C era como os estudos eles utilizavam a dosagem errada em si. Ele falava que a dosagem ideal seria em gramas, então mais ou menos uns 3.000 miligramas, 3 gramas, que você conseguiria dar um resultado. O que você viu sobre isso, Zé? Eu achei bastante interessante a forma como vocês abordaram, porque a história mostra que ele começou a escrever esse estudo em 1970 e como ele já tinha 2 prêmios Nobel, ele tinha uma grande influência, né, nessa área, e a gente percebe que diante dessa fama, diante desse poder, ele fez essa ideia de que a vitamina C ela seria altamente eficaz, e isso se difundiu no mundo de tal forma que até hoje acredita-se que ela tem esse grande poder. E ficou uma coisa muito simples, porque vitamina C você fala assim como se fosse um remédio mesmo para tudo, que vai aumentar a sua imunidade, vai curar problemas que normalmente eles são muito difíceis de resolver. E é uma coisa muito acessível para a população. Principalmente quando você fala que ele pode ser obtido às vezes como via oral por meio de alimentos, como frutas. E tudo também vai questão dessa parte da dosagem, que pode ser uma dosagem ótima, como ele afirma, que no caso seria essa questão de gramas, porque teoricamente nós não produzimos a nossa vitamina C, animais produzem vitamina C em escala de gramas, e aí então a dosagem ótima seria essa daí de gramas, acima do nível que é o mínimo, que é o que a gente usa para evitar escorbuto, por exemplo. E vocês falaram no começo, pô, muito bacana esse caso, né? Muita gente acha, né, que pelo jeito então que a vitamina C realmente cura essas doenças, mas na verdade não é algo muito bem embasado. Então você falou um negócio de revisão narrativa, né? Qual foi essa relação que houve disso na época? Eu não entendi muito bem, assim. Então, a revisão narrativa, ela consiste numa forma de estudo em que ela vai consistir principalmente na parte de opinião. Então, ela vai ser um estudo, uma revisão no caso, em que você não tem um critério muito rigoroso. Ele vai ser muito baseado na opinião da própria pessoa que está elaborando, o próprio autor. E dessa maneira, ele pode selecionar informações que sejam convenientes para ele. Então, ele pode pegar resultados que comprovam que a vitamina C ela é melhor. Ou seja, por exemplo, ele pode pegar estudos falando de pessoas que recuperaram ao usar a vitamina C. Mas ele pode ignorar estudos que falam que a pessoa ela usou vitamina C e não aconteceu nada. Isso daí vem, de certa forma, um viés de confirmação. Se a gente for analisar essa ideia do Linus Pauling, isso foi uma coisa que ele mesmo elaborou, então ele teve a sua ideia principal. Ele começou a utilizar informações de outras pessoas que estavam fazendo consumo de vitamina C. E aí, a partir disso, ele foi colocando lá. Mas não foram, por exemplo, pessoas que estavam sob condições específicas. Não teve critérios de inclusão e exclusão bem definidos para você conseguir deixar o estudo mais rígido. Da mesma forma, ele não acabou surgindo um resultado palpável. Ficou como uma hipótese. Foi a hipótese da vitamina C do Linus Pauling. Entendi. E assim,
o que ele poderia ter feito, então, para talvez, não sei, provar que realmente fazia bem ou não era tão eficiente assim? Teria algo que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito uma amostra maior, selecionado pessoas, né? E, como o Lucas disse, ele poderia ter feito, né, um critério de inclusão, de exclusão, né? E também a questão da dosagem, né? No livro dele, ele relata que a alta dosagem dessa vitamina C, ela realmente teria uma cura, um poder de cura, entre aspas, sobre o câncer e também no outro estudo dele, sobre a gripe, né? Talvez esse seria um dos critérios que ele poderia estar fazendo para que tivesse uma evidência maior. Ou seja, essencialmente ele teria que fazer o quê? Ele teria que pegar um estudo com mais delimitações. Então ele teria que principalmente partir para, no caso, uma revisão sistemática. De preferência, uma revisão sistemática com meta-análise, que você conseguiria colocar de forma mais quantitativa se o resultado dele foi esperado ou não. Nesse quesito, já foram realizadas revisões sistemáticas desse tema, e elas não foram comprovativas, elas não conseguiram comprovar a eficácia mesmo da vitamina C. A teoria dele falava que a vitamina C, além de conseguir aumentar a imunidade, ela teria em doses mais altas, principalmente questão ainda de intravenosa, até hoje um tema muito estudado, ela conseguiria alcançar o câncer diretamente, as células cancerígenas tumorais diretamente. A gente sabe que as células cancerígenas têm vários mecanismos por trás dela, vias metabólicas, como a da PI3K, da MAP quinase. No caso, essa vitamina C iria atacar ela, só que não conseguiu ainda comprovar de maneira palpável que ela vai funcionar. Isso realmente é um fato, né? Uhum. Isso também dá muito pelo estudo que ele escolheu, que foi uma revisão narrativa. Essa revisão narrativa, como a gente já tinha falado sobre diversos desses assuntos, é uma revisão que ele vai pegar os estudos e ele não tem a necessidade muito, igual o Lucas falou, dos critérios em si, de exclusão e exclusão. É um estudo mais amplo, onde você pode pegar os estudos que te mais convém, que acontece justamente pelo viés de confirmação. Um estudo também, igual o Marco falou, sem ser meta-análise, poderia pensar em também uma revisão integrativa, que não foge muito do como ele fez, porém é um critério mais rigoroso. Ele consegue ter uma análise mais confiável em si. E um dos assuntos que a gente tem que pensar também a respeito de quando ser uma coisa realmente verídica é a gente olhar se isso realmente vai ocasionar uma diferença para a pessoa. Porque uma das coisas que o Linus Pauling falou era que, assim, para ele sentia essa melhora, mas isso pode ser também considerado muito um efeito placebo, de que ele tomava vitamina C e isso ocasionava melhora. Então, é um jeito de que você consegue colocar isso para uma ampla população, porque não adianta só para algumas pessoas funcionar, enquanto, vamos lá, 95% de outras pessoas não funciona. Isso, entendi. Da mesma forma, também, a gente tem que pensar o quê? Tem esse efeito placebo, que pode ser uma coisa realmente muito substancial no estudo dele, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar no seguinte, ele considerou uma correlação com uma causalidade. Então, a vitamina C, ela está sendo tratada como o quê? Você usou a vitamina C e ela causou a melhora do câncer. Mas isso daí pode ser uma correlação positiva com outros efeitos que podem estar associados no seu corpo. Então, por exemplo, a gente sabe que essa melhora, a vitamina C, ela é uma vitamina importante para a manutenção da homeostase, das funções corporais, só que ela diretamente pode não ter correlação ela não pode não ter diretamente uma atuação no câncer. Pode ser uma questão de correlação positiva com outro fator que ele está negligenciando e atribuindo, então, no caso, que a vitamina C, ela atua diretamente no câncer. Entendi. Pode não ser isso. Uma relação indireta, né? Isso. E dessa forma, ele acaba, mesmo que ele não tenha feito um estudo estruturado, ele acaba caindo naquele erro do tipo 1, que ele está rejeitando uma hipótese nula, sendo que a hipótese nula ela é nula de certa forma. Pode ser dessa forma também, com falso positivo, no caso. Entendi. Então, aqui pra gente sintetizar tudo. Então, hoje em dia, os médicos, né, pesquisadores, não vão indicar, assim, né? Não tem uma comprovação mesmo científica de que realmente a vitamina C vai curar ou melhorar essas doenças, né? Tanto a gripe quanto o câncer, é isso? De certa forma, sim. A ideia é que ainda estão sendo conduzidos estudos, principalmente relacionados com a vitamina C intravenosa, mas da mesma forma a gente tem que olhar a questão dos critérios de inclusão e exclusão, ou seja, dependendo da questão que pode ter uma causa adjacente na pessoa, essa pessoa pode melhorar ou piorar. Então vamos pensar uma pessoa com, por exemplo, hemocromatose, que ela tem aumento do ferro. Se você aumenta a vitamina C dela,
você pode aumentar ainda mais a absorção de ferro, já que a vitamina C, o ácido ascórbico, ele é muito importante para a absorção de ferro, e você piora o quadro dela. Não vai ter nada a ver com a questão da gripe nem do câncer. Às vezes uma pessoa com problema da proteína G6PD nas hemácias, que no caso vai causar uma anemia, pode acabar sendo agravada ainda mais pela vitamina C. Então tem que conduzir também essa ideia de critérios de inclusão e exclusão bem delimitados, porque aí a gente consegue ter uma noção. Mas atualmente de tratamento primário usando vitamina C não tem. Entendi. Só para escorbuto, que aí já é uma deficiência direta de vitamina C. Entendi. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Esse foi mais um episódio do Máquinas Cash e nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Obrigado.